Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na segunda live de uma sequência de lives que nós estamos fazendo para conversar sobre o discernimento dos espíritos, né? Reconhecer as vozes que estão falando com a gente, nossas inspirações, né? Nossas inclinações, nossos movimentos, nossos desejos, enfim. Seja o que for que acontece na nossa vida interior, nós temos que ter um claro discernimento disso, uma segurança. Senão a gente anda tropeçando na vida espiritual. Isso é um perigo, um perigo. Aliás, hoje eu quero mostrar para vocês, né, os perigos de fato que podem acontecer com uma vida espiritual que não é bem levada, não tem discernimento claro, tá? Mas antes eu quero dar as boas-vindas aos queridos amigos que estão aqui, olha. Deixa eu ver. Vamos lá, Bruna, Renata, obrigado, Lucas. Padre Wilson, a sua bênção, muito obrigado, Padre, por sua participação no nosso perfil, muito obrigado, senhor, sempre muito bem-vindo. É bom que o senhor abençoe a nossa live aqui, né? Muito obrigado ao Lucas. Vamos lá, salve Maria, Lucas, graças a Deus, você está aqui. Olá. Eu acho que é o padre, né? Padre Cláudio, sua bênção, muito obrigado, né? Eu acho que ele é padre. Carilena, vamos lá. Caian, seja bem-vindo. Olha, Cris Machado, salve Maria. Tereza Molina, muito obrigado. Oi, tudo bem? Bom te ver também por aqui, viu? Agnes Babi, o Ri Silvério, o médico intensivista sempre por aqui, muito obrigado. Amém. A de Moçambique, o Padre Isto. Assim, eu vejo os stories do senhor. Belíssimo trabalho, lindo, viu, Padre? O senhor é um missionário de Deus, graças a Deus. Eloá, acho que é isso, né? Boa tarde. Henriqueta, salve Maria, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Olha o Rafa, salve Maria. Muito obrigado, gente. Ana Silva. Pessoal, olha só, como eu estava falando, esta é a segunda live de uma sequência que nós faremos daqui para frente, tá? É a segunda live de uma sequência que nós vamos tratar sobre o discernimento dos espíritos. E cada dia nós estamos tratando de um tema, porque a gente vai caminhar numa crescente. A gente vai caminhar numa crescente, né? Nós vamos começando com aqueles temas que a gente precisa conhecer, que são requisitos, que são prévios, são temas prévios que a gente precisa conhecer, para depois a gente ir aprofundando e chegar ali naquele ponto que a gente quer. E o ponto que a gente está querendo vai acontecer numa Masterclass que nós vamos fazer no dia 25/11. Quem não se inscreveu ainda, tá? Nesta Masterclass, na hora que terminar a nossa live, vocês vão lá na nossa bio, vai ter um link na nossa bio, vocês vão acessar esse link e vão fazer a inscrição para vocês participarem comigo de uma Masterclass, um aulão de 2 horas, onde eu vou explanar muita coisa e tirar as dúvidas de vocês, vou me comunicar, nós vamos ter um momento de interação, tá? Vocês vão se inscrever então nesse link para que vocês façam a Masterclass comigo. Só vai fazer a Masterclass quem tiver inscrito nesse link, viu, pessoal? Preciso que vocês se inscrevam, tá? E o que nós vamos falar nessa Masterclass? Nós vamos falar, eu vou dar para vocês de maneira bastante clara, vamos dizer assim, maçã raspada, mingau mesmo, muito claro, muito conciso, muito objetivo, quais são as regras seguras que a igreja nos dá para saber se é Deus que fala comigo, se é o demônio que está falando, ou se é a minha própria carne, a minha própria psicologia, a minha própria mente. Gente, quantas pessoas estão tropeçando, estão errando. E eu vou mostrar para vocês na live de hoje alguns casos que, inclusive, são inacreditáveis.
de pessoas que tiveram uma guinada na vida, começaram muito bem, começaram muito piedosas, muito virtuosas, mas depois descambaram para uma coisa que a gente não acredita. Olha lá, quero ser família segundo Santo Inácio de Loyola? Também, mas não só. Também, Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, quer dizer, ele tem tem uma série de regras para discernimento, mas não apenas. Vamos pegar vários místicos da igreja e as regras da própria igreja. Nós vamos usar Santo Inácio de Loyola, nós vamos usar Santa Teresa de Jesus, nós vamos usar São João da Cruz, nós vamos usar o padre Giovanni Battista Scaramelli, também um jesuíta, nós vamos usar o cardeal Giovanni Bona, um cardeal italiano, que esses dois autores, Scaramelli, padre Scaramelli e o padre Bona, são os mais utilizados na igreja hoje, não é? E foram sempre utilizados. Então, para discernir como é que a gente pode andar no caminho de santidade, na vida espiritual, que oferece tantos riscos, que oferece tantas armadilhas, sem conhecer esses critérios. É impossível. Você está entrando numa mata escura sem bússola. Você está indo navegar sem bússola, sem mapa de navegação, sem GPS, como se diz hoje na linguagem moderna. GPS. Está dirigindo sem GPS. Vai mal, porque o demônio é um inimigo astuto. O demônio é um inimigo inteligente e astuto. A nossa carne também é um inimigo, ela não é inteligente. Mas ela é exigente. A carne exerce sobre nós, principalmente depois do pecado original dos nossos primeiros pais, uma exigência e uma força que nós não temos ideia. Aliás, nós temos ideia. Nós temos ideia da força gravitacional que tem a carne em relação a nós. O demônio e a carne são inimigos complicados. E claro que o demônio, por sua sagacidade, por ser astuto, por ter uma inteligência angélica muito maior do que a nossa, muito mais astuta, muito mais sagaz do que a nossa. Pessoal, vocês imaginem o seguinte: um ser humano que é inteligente, mas que usa a inteligência para o mal, que é inteligente, que é astuto, ele não consegue enganar as pessoas. Quantas pessoas aí estão milionárias, ricas, porque passaram em cima das outras, porque enganaram, porque fazem contrato, só sabem enganar, porque colocam cláusulas enganosas, porque são estelionatários, tem uma lábia, um papo que enrola todo mundo como uma aranha numa teia de aranha, enrola todo mundo no papo. Quantas pessoas ardilosas, cheias de ardis, de má fé, de dolo, que te envolve, quando você vê, você já está envolvido. Isso nós estamos falando de seres humanos, que têm uma inteligência limitada. Nós não estamos falando de anjos malignos, de demônios, que têm uma inteligência super avançada, que processa informações, não tem nem como codificar isso, milhões de vezes mais rápido do que o computador mais potente que o ser humano pode criar hoje. Isso daí é uma situação que te coloca sempre com medo, com preocupação, com prudência. Eles são inteligentes. Eles têm quero ser família, inteligência intuitiva? Não necessariamente. Se a gente entender intuição da mesma maneira que a gente entende para o ser humano. Não. Porque a inteligência angélica, ela recebe diretamente de Deus, não é, uma ideia. Inclusive o anjo maligno. Deus não deixa de sustentar os demônios na existência. Sustenta-os com todas as habilidades que eles têm. O que Deus tirou deles foi a graça. Eles já não têm mais graça e os precipitou no inferno.
mas eles são inteligentes. E eles vêm com muita clareza. E eles nos enganam. E nós veremos na live do dia 25/11 como a gente consegue perceber quando o demônio está começando a agir. E tem que conhecer no início, porque se você der conversa, você já perdeu. Conversar, dialogar com o demônio, já perdeu. Por isso que nós temos que ter certeza de quando ele começa a agir. E tem como ter essa certeza. Com raríssimas exceções, tem como ter essa certeza. Agora, o pior não é isso. Olha, o padre Igor entrou aqui, a sua bênção, padre. Gente, sempre quando entra um padre aqui, nós temos que parar. Nós temos que pedir a bênção. Nós temos que glorificar a Deus pelos nossos sacerdotes. Tá? Hoje, eu peço a todos vocês que a gente reze uma Ave Maria, tá bom? Quando a live acabar, não precisa ser necessariamente aqui na live, pelos nossos sacerdotes. Vejam bem, queridos, como eu estava dizendo. Mas hoje eu quero abordar um tema, como eu disse para vocês, um tema que a gente precisa estar ciente disso. Por que na live passada, da semana passada, quem não viu ainda a live da semana passada, eu peço que vejam, está gravado, está aqui no nosso perfil. Na live da semana passada, muito obrigado, padre, muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu trabalho. Muito obrigado. Então, vejam bem, pessoal, na live da semana passada a gente deixou claro três coisas. Que existem três agentes que acabam nos movendo, acabam interferindo na nossa vida espiritual. Três agentes. Aqui é a Celestina, os anjos são imortais? São imortais. São imortais. Como a nossa alma é imortal. E o nosso corpo também vai se transformar imortal na glória, embora ele seja mortal aqui, neste mundo. Tá? Então, vejam bem. Continuando. Existem três agentes que trabalham na nossa vida espiritual. Três agentes. Deus, o demônio e a carne. Tá? Deus nos ajuda. O demônio e a carne nos atrapalham. Então nós temos que lutar contra o demônio e a carne. Mas como eu disse, o demônio é astuto. É astuto. E o demônio, ele consegue fazer uma coisa que ninguém se toca para isso. Que é se revestir de anjo de luz. Aliás, esta é uma revelação dada de maneira clara pela Sagrada Escritura e por São Paulo apóstolo. O demônio, ele pode se revestir de anjo de luz. Em outras palavras, ele pode. Nem sempre ele faz isso, mas ele pode. Ele pode. E aí tem muitas coisas que eu quero falar para vocês aqui. E nós temos que estar atento para isso. Atento para isso, porque eu quero servir como um instrumento, se Deus me permite, para ajudá-los na vida espiritual e não para atrapalhar. Eu não quero ser pedra de tropeço. Deus me livre. Eu quero ajudá-los. Então vejam bem. Vejam bem. O demônio, ele pode aparecer com seu verdadeiro rosto, ridículo, feio, monstruoso, odioso, nojento, inescrupuloso, tudo que você pode, todo adjetivo ruim que você pode ter aí na sua cabeça. Ele pode parecer assim. E para quem ele parece assim? E para quem? Como é que o espírito maligno, o demônio, ele age de maneira clara, aberta, abjeta, nojenta como ele é? Para quem está em pecado mortal. Os pecadores que estão aí no mundo, as pessoas estão pecando mortalmente e não criam nenhuma vergonha na consciência, não tem drama de consciência. Não vai se confessar. Peca? Peca, está pecando. Para que o demônio vai se disfarçar de anjo de luz? Ele vai parecer luz diante de uma pessoa que é totalmente seu escravo.
que comete pecados na cara dura, que não tem nenhum escrúpulo, que não tem nenhum freio moral, é pecado. Não é? Todos os pecados mortais que vocês podem imaginar. Quer dizer, o demônio não precisa se disfarçar para quem já é escravo dele, para quem já é seu. O demônio não precisa disfarçar a sua feiura. Não precisa disfarçar a sua feiura. O demônio não precisa disfarçar a sua feiura para quem? Para quem já está com ele. Para quem já está com ele. Tá? Não precisa não. Porque é dessa feiura que o pecador gosta. O pecador gosta dessa feiura. Se compraz na feiura, no pecado. Não é? Então, é isso aí. Agora, como eu estava dizendo, mas o demônio tem uma segunda maneira de agir, e essa é perigosa, e eu acredito que toca a todos nós que estamos aqui. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo odeia o pecado mortal, odeia o demônio. E tudo que o demônio representa, eu odeio o pecado mortal, não quer pecar. Não quer pecar. Não é? Então, boa tarde, salve Regina, tudo bem? O Felipe, gente, está dizendo que está sem áudio. Será que é só ele que está sem áudio? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Se vocês puderem fazer um joia aí para mim, vai me ajudar. Estão conseguindo? O que vocês me dizem? Estão conseguindo ouvir, pessoal? Talvez seja um problema, o Felipe, no seu celular. Ah, tá ouvindo, Lucas? Eu acho assim, eu acho que se uma pessoa está ouvindo, Pietra, ei Pietra, Deus te guarde. Se uma pessoa está ouvindo, então já tá, é porque o áudio está saindo daqui bem, tá, Felipe? Dá um jeitinho aí, Felipe, no áudio, porque o que eu vou falar aqui, obrigado, padre, que o que eu vou falar aqui é muito importante. Então vejam bem, quando a gente começa a dar o primeiro passo na vida espiritual, o que Santa Teresa chama, isso, ótimo, Felipe, quando Santa Teresa fala da primeira morada, então, quando a gente começa a dar os primeiros passos na vida espiritual, minha gente, e especialmente quando a gente vai avançando na vida espiritual, vai crescendo, ou seja, quando o demônio percebe que o nosso sim foi sério, nós estamos sérios, nós somos responsáveis, nós nos comprometemos com o que a gente pensa, nós temos Jesus no nosso coração, queremos seguir, Ele é o nosso tesouro. Quando o demônio percebe isso, aí ele sabe que ele não pode aparecer com toda a sua feiura, com todo a sua, sua maldade, sua malícia. Aí o que ele faz? Ele se disfarça de anjo de luz, porque ele nunca vai poder ser anjo de luz. Então, ele se disfarça, porque ele é um macaco, ele é um palhaço, ele é aquele que se disfarça. Ele é um palhaço, ele faz jogo, ele não é sério. Ao contrário de nós, queremos ser sérios no que falamos. Ele já não pode mais ser sério. Ele é um palhaço que joga e que se veste de anjo de luz. E aqui que está o problema, porque é justamente nas pessoas mais espirituais, mais que começam a vida, que querem ser santas, é que o demônio age de maneira mais intensa, mas mais disfarçada. E ele pode fazer isso de duas maneiras. Ele pode aparecer mesmo. Eu estou vendo, ele é uma aparição, ele pode aparecer na forma de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria. Ele pode aparecer como se fosse o seu anjo da guarda. Por isso, minha gente, eu já aproveito e falo aqui. Eu já estou adiantando coisas aqui, muito por alto, que eu só vou aprofundar na nossa Masterclass
gratuita de 2 horas de aula para atender dúvidas, para dar conteúdo, para dar teoria no dia 25/11, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no link que está na nossa bio. Quando acabar a nossa live, gente, vocês vão lá na nossa bio, tem um link, vocês vão se inscrever para poder participar da nossa Masterclass, dia 25/11, sábado, 25/11, meio-dia, nós vamos tratar de coisas lá que vocês vão ver, vocês não perdem por esperar. Aqui eu só estou dando lampejos. Então, o demônio, ele se reveste de anjo de luz, ele pode aparecer como anjo de luz. É por isso que eu aviso as pessoas que me conhecem, que me perguntam, vocês que estão aqui vendo esta aula, eu falo, meu filho, apareceu, você viu a Virgem Maria? Joga água benta. Você não precisa disso. Muito pelo contrário, você sequer merece isso. O que dá na sua cabeça para você achar que você está merecendo que a mãe do Salvador, como disse Santa Isabel na Sagrada Escritura, venha te visitar, meu filho? A diferença é que Santa Isabel era pura e nós somos. O que passa na nossa cabeça desculpem o tratamento mais forte. Porque senão não entende. O que passa na nossa cabeça que por um acaso a gente acha que a Virgem Maria vem te visitar, filho. Sair do céu para vir te visitar. Não, que ela não possa fazer. Isso depende só de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo você e eu somos pecadores, Ele quer que a Virgem Santíssima venha, mas veja bem, não é normal. Então nós temos que jogar água benta e num primeiro momento, porque a chance de ser o demônio é incrível. Se botar aqui na estatística, é 95% de chance de ser demoníaco. E vai te levar ao buraco. Vai te levar ao buraco. Sejamos mais prudentes e cautelosos. Então ele se reveste de anjo de luz para ficar te atraindo. E há uma segunda forma pela qual o demônio se reveste de anjo de luz. Às vezes ele não aparece, mas ele vai colocando inspirações. Ele vai colocando inspirações na sua cabeça. Olha aqui, ó, quando a Esther, quando estamos rezando e o local começa a exalar cheiro de rosas. Nesse caso também o demônio. Esther, nós não podemos afirmar nada com certeza. O que eu estou afirmando para vocês, vejam bem, hein, não vamos confundir não. Eu não estou afirmando que aquela aparição da Virgem Maria é o demônio. Não estou afirmando que aquele cheiro de rosas que eu sinto é o demônio. O que eu estou afirmando é que nós temos que ir para Deus e o Deus puro e a fé pura, sem necessidade desses apegos sensíveis. É a nudez, os místicos chamam de nudez. Temos que estar nu diante do Cristo nu. Porque Cristo também se despojou de todos os consolos. Nu. Eu estou dando o caminho seguro. Porque tem uma coisa que o demônio nunca vai fazer. Nunca. Isso você pode ter certeza. Nunca vai ser uma ideia dele colocada na sua cabeça. A quebra do amor próprio, a quebra do orgulho, a mortificação interior, o despojamento das criaturas, total. Santa Elizabeth da Trindade chegou a dizer, eu fiz numa live aí da semana retrasada, que a alma que tem um só desejo ainda das coisas deste mundo não pode completar a sua santidade. Né? Então, olha, por exemplo, seminarista Tiago, né? O exorcismo, porque tem uma oração de cura e libertação que pode ser rezada pelos particulares. Inclusive a oração de exercício de Leão XIII, que normalmente se reza no final da Santa Missa, quando ela é feita pelo rito tridentino, né? Então vejam bem, pessoal, que nós estávamos falando aqui. Então há duas maneiras do demônio se disfarçar de anjo de luz. Duas maneiras.
aparecendo como anjo de luz, e aí você tem que rejeitar. Rejeita, porque se for Jesus, se for Nossa Senhora mesmo, eles darão um jeito de te convencer. Mas no primeiro momento você rejeita. E, veja bem, mas tem uma ação mais sutil do demônio em que ele vai soprando inspirações na sua imaginação, nos seus pensamentos. Ele sopra. E aqui eu quero trazer para vocês uma citação, para a gente não ficar aqui, né? Daqui a pouco vocês estão pensando que a gente está tirando coisa da nossa cabeça, etc e tal. Vamos lá, né? Então nós vamos ver o seguinte. Olha aqui. Ei, meus amores, alguma coisa? Ah, tá bom. Aqui é o seguinte. Estou aqui com o livro Exercícios Espirituais de Santo Inácio, autoridade da igreja, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Ele diz assim, é próprio do espírito mal, do espírito maligno, ou seja, do demônio, que se disfarça em anjo de luz, introduzir-se em conformidade com a alma devota. Ou seja, ele não se coloca contra. A alma que é devota, a alma que quer se santificar, que é séria, que fez promessas sérias a Jesus, não é leviana, não é irresponsável, quer ir para Deus. A alma que quer ir para Deus, ela começa a sofrer esses assaltos demoníacos, mas o demônio não aponta a arma, ele não diz que é um assalto. Ele começa com coisas doces, leves. Ele se conforma à sua vida devota. Olha como ele é astuto. Ele está conformado à sua vida devota. Ele nunca te apresenta algo horroroso que vai te escandalizar. Ele começa com bons aperitivos, com mel de melhor qualidade. Ele não te oferece comida cheia de vermes, de coisas peçonhentas. Não, ele começa com coisas bonitas. Não é? E que parece que está sendo em proveito dela. Né? Depois procura pouco a pouco atingir seus objetivos, atraindo a alma a seus enganos secretos e perversas intenções. Ou seja, Santo Inácio está dando aqui o segredinho para nós. E como o demônio ele tem capacidade de se revestir de anjo de luz e de inspirar boas ações em nossa alma. Mas ele está querendo depois fazer a gente cair. Ele não está sincero. Ele estimula boas ações, mas de tal maneira que depois você já não está mais fazendo essas boas ações, você já desistiu de fazê-las. Mas num primeiro momento você não consegue perceber. Mas nosso trabalho tem que ser no sentido de perceber o ardil do demônio no primeiro momento, porque depois pode ser tarde. Eu fiz uma postagem, gente. Eu fiz uma postagem no meu feed, agora, foi a última postagem que eu fiz, mostrando para vocês o exemplo de uma santa, meus amigos. Meus irmãos, uma santa que já estava na 7ª morada. Uma santa que já estava profundamente unida a Deus. Santa Catarina de Bolonha, franciscana, Clarissa, do século XV. Ela escreve em seu livro. Ninguém inventou isso não. Ela escreve em um de seus livros. Ela diz: durante muito tempo eu fui iludida pelo demônio. Ele se disfarçava em anjo de luz. Ele me pedia penitências extraordinárias. Até que um dia, penitência, meus amigos, penitência, mortificação, isso é uma virtude. Penitência é uma virtude. Penitência é uma virtude. Você vê que o espírito maligno está botando coisas boas na nossa cabeça. Mas ele coloca coisas boas para depois você perder a esperança. Ele coloca inicialmente as coisas boas,
para depois você cair. Aí o que aconteceu com Santa Catarina de Bolonha? Ela fez tantas penitências, que é uma coisa boa, em si é uma coisa boa, mas ela fez tantas penitências que ela já não conseguia rezar mais. Porque ela esgotou o corpo. E aí ela foi percebendo, ela teve a graça, claro, ela teve a ajuda de um diretor espiritual, e era uma mulher profundamente humilde, que sempre desconfiava das suas ideias. É por isso, Leandra, a Leandra está colocando assim, nossa, que difícil, quer dizer então que o demônio pode instilar, pode estimular coisas boas. É por isso que eu vou fazer a Masterclass. Por isso que eu vou fazer a Masterclass, eu quero todo mundo lá comigo. E quem não se inscreveu tem que se inscrever. Quando terminar a live, vocês vão lá na minha bio, tem um link lá, gente, é coisa fácil. E vão fazer a inscrição para vocês participarem da live comigo, porque, aliás, da Masterclass, porque é na Masterclass que nós vamos destrinchar, que nós vamos ver se Chico é Francisco mesmo. É lá que... Porque tem critérios. Santa Catarina de Bolonha, quase que ela comete um pecado mortal e desce da sexta, sétima morada para primeira, nem para primeira. Quase. Se não fosse a humildade dela, a ajuda do diretor espiritual, quase que a queda foi longa. Foi grave. Santa Catarina de Bolonha. Depois vocês vejam a postagem que eu fiz. E graças a Deus teve muito acesso. Aliás, pessoal, vocês precisam... Gente, eu tenho pedido aqui em todas as lives, vocês precisam me ajudar. O Instagram é uma coisa difícil. Tá? Eu vou ser sincero. O Instagram é uma coisa difícil. Se vocês não me ajudam, eu peço tanto... Se vocês gostam do nosso apostolado, gente, se vocês querem apoiar, se vocês querem ver o nosso apostolado chegar a mais almas, por favor, se vocês puderem, gente, compartilhem essa live que eu estou fazendo aqui agora. Quando ela terminar, deixem seus comentários. Até se vocês quiserem fazer críticas, nós estamos aqui para melhorar, tá? Críticas construtivas são sempre bem-vindas, pode fazer, mas não deixem de comentar. Deixe lá seu joinha, seu aceno, salva, marca, espalha, compartilha, que o Instagram só entende essa linguagem. Vocês ajudam a gente, tá? Agora, vejam bem, pessoal, outra coisa, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que aconteceu com uma dirigida de São Francisco Sales. São Francisco de Sales, agora vocês vejam se tem condições de um negócio desse. Se a gente não tem que ficar atento. Por quê? O tema principal da nossa live de hoje, não pensem em vocês, nós estamos dentro da espinha dorsal do nosso tema. Nós somos maus juízes de nós mesmos. Ninguém nunca na existência humana foi um bom juiz em causa própria. A gente tem a tendência sempre de auto-vitimizar, ai meu Deus do céu, justificar nossas atitudes e sempre olhar, nós nos olhamos com autocomiseração, né? Ai, tadinho de mim, mas também veja o dia que eu tive, por isso que eu gritei com a minha esposa quando eu cheguei em casa, né? Então nós sempre somos péssimos juízes de nós mesmos. Agora é o seguinte, então vocês vejam que na primeira epístola de São João, capítulo 5, tá lá, examinai todas as coisas e abraçai o que é bom. Sabe por quê, pessoal? Não há problema que a gente possa julgar as nossas próprias ações. Aliás, nós somos os primeiros. Depois é que nós vamos submeter as nossas ações aos nossos diretores espirituais. Se você não tiver um diretor espiritual, talvez há uma pessoa que seja mais experimentada, que conheça um pouco mais, que possa te ajudar. Nós sempre estamos trocando ideias com pessoas mais próximas. Agora, cuidado com as indiscrições indevidas. Ficar falando tudo que acontece com você para todo mundo. Não, escolha pessoas muito piedosas, né, que tenham estudo. Melhor um padre, melhor ainda um padre. Mas se você não pode ter um diretor espiritual, então aquele primeiro juiz de nós mesmos somos nós. O problema aqui não está no fato de nós sermos juiz de nós mesmos. O problema está no fato de nós, antes de sermos juiz de nós mesmos, temos que saber o que estamos julgando.
E mesmo que a gente saiba, com todas as certezas, quais são as regras que nós temos que adotar para saber se é o demônio, se é Deus ou se é a carne que está falando com a gente, mesmo assim, sempre está com o pé atrás. Sempre está um pouco desconfiados. Mesmo estar um pouco desconfiado, tá bom? Então vejam bem. Oi, Otília, não tem problema, vai ficar tudo gravado, eu peço que vocês vejam. Peço que vocês vejam. Então eu quero contar para vocês o que aconteceu com uma filha espiritual, uma dirigida de São Francisco de Sales. Bom, graças ao bom Deus que o diretor dela era São Francisco de Sales, não é? É tremendo isso, pessoal, tremendo isso. O exemplo que eu vou contar aqui é tremendo. Olha só, hein? Escreve São Francisco de Sales, isso aqui é São Francisco de Sales. O demônio aparecia para uma jovem em forma de Jesus Cristo e rezava a liturgia das horas com ela. Vocês acham isso pouco? Vocês acreditam nisso? Dá para vocês acreditarem nisso? A disfarçatez. Eu não tenho nem palavra para isso, para expressar isso aqui. Eu não tenho nem palavra para expressar o nível de malícia do espírito maligno. Mas não é só isso não. Ela ouvia em êxtase os dulcíssimos cantos, quer dizer, enquanto Jesus, né, rezava a liturgia das horas com ela, ela estava em êxtase. O diabo também lhe dava a comunhão com uma partícula falsa em uma nuvem resplandecente. Meus amigos, eu vou que alguém talvez está pegando a live agora, eu estou lendo São Francisco de Sales. Eu não estou inventando, eu não estou contando lorota, eu estou lendo São Francisco de Sales. Tá? Eu não sei nem se a palavra audácia é a palavra correta. Quando dava esmola aos pobres, quando essa mulher dava esmola aos pobres, os pães se multiplicavam, etc. Olha só, fazia milagres da multiplicação dos pães. E aí São Francisco de Sales estava sendo enganada. Reconheceu-se que era soberba e fora enganada. Percebeu isso nas provas a que foi submetida. Mas não é? Agora, a pergunta é, por que Deus permite isto, né? Por que Deus permite? Para testar nosso orgulho. Então, muito provavelmente essa jovem, que muito provavelmente era dirigida por São Francisco de Sales, esta jovem, ela fazia todas essas coisas, mas lá no interior dela ela sentia, ela queria que todo mundo visse, ela sentia orgulho, ela se sentia bem, olha como eu posso, olha como Jesus vem rezar comigo as laudes, olha como eu posso, e fica cheio de pompa. Então nós temos que ver por quê. Porque tudo bem, o demônio se fantasia de anjo de luz e pode dar inspirações que num primeiro momento parecem boas. Mas Jesus nunca deixa a gente às cegas. Há certos critérios que a gente pode examinar e perceber que faz a gente saber com toda clareza, faz a gente saber com toda clareza que aquela inspiração pode ter tido uma aparência de boa, mas se encaminhou para um fim mau. Então todos nós recebemos de Deus uma graça, seja através de um diretor, Deus às vezes dá um bom diretor pra gente, Deus às vezes dá um bom amigo pra gente que a gente pode confiar, Deus às vezes dá até a graça para você saber que no meio do caminho você errou, você recebeu uma inspiração demoníaca que no primeiro momento pareceu boa, que te levava a uma virtude, mas você deixou entrar a vaidade, você deixou o orgulho, você deixou o amor próprio e aquilo te matou.
E isso faz você voltar o olhar para trás em retrospectiva e ver aquilo ali era demoníaco. Agora eu vou contar 2 casos para vocês de pessoas que ainda estão vivas. Não vou conseguir mostrar aqui, mas eu quero que vocês aguardem, porque nós vamos fazer stories sobre isso. E feeds, stories sobre isso. São os falsos místicos. Primeiro caso, e aí a gente já vai caminhando para terminar a nossa live, para vocês verem. Eu quero contar para vocês casos de pessoas que, infelizmente, tiveram um início bom, um início que teve inspirações divinas, mas, infelizmente, no meio do caminho, houve uma interferência do demônio, demoníaca, e Deus permitiu para testar o orgulho, e essas pessoas, infelizmente, não passaram pela prova. Primeiro, o caso do Roberto Casarin, italiano, nascido em Turim, em 63. Esse rapaz, vida muito piedosa, muita oração, rezava o rosário, rezava o terço diário, para vocês verem, meus amigos e minhas amigas. É o amor que manda, não é essas práticas exteriores, não. Não adianta nada rezar terço todo dia, ir para a missa todo dia, comungar todo dia. Não é isso que determina. Mas isto é um auxílio essencial. Sem isso também fica muito difícil. Mas é o amor com que a gente faz isto. Senão a gente cai em espírito de rotina. E é ruim. Agora, vejam bem. Roberto Casarin. Está vivo? Hoje ele fundou uma seita hindu, meio católica, meio hindu, meio espírita, chamada Igreja das Almas, Igreja da Alma Universal. E ele se veste como hindu, ele é chamado de Swami. Roberto, Swami é o tratamento que os hindus normalmente se dão. Roberto Casarin. O que aconteceu com Roberto Casarin? Ele nasceu católico em Turim, na Itália, nasceu católico, muito católico, rezava. Na adolescência, ele tinha uma imagem de Nossa Senhora, essa imagem começou a chorar, a imagem chora, a imagem de Nossa Senhora começou a chorar, e durante toda a quaresma começou a chorar a imagem. No final da quaresma, a imagem parou de chorar e ele começou a sofrer os estigmas. Tem fotos dele, com os estigmas. Começou a receber os estigmas. Levitava. Os estigmas tinham cheiro de rosas. Olha aí, ó, quem me falou das rosas aqui? Os estigmas tinham cheiro de rosas. Ele ficou por muitos anos sendo avaliado pelo médico da Universidade de Turim. Um médico, Dr. Pietro, da Universidade de Turim. Estas experiências místicas extraordinárias foram rigorosamente controladas. Eram todas verdadeiras. Então, muito provavelmente, o Roberto, no início da vida espiritual dele, na juventude, com o seu recolhimento, com a sua vida de oração, recebeu um dom de Deus, um chamado de Deus. E na época, os jornais da época começaram a dizer que ele era o novo Padre Pio. Mas aí nós vamos notar a diferença entre ele e o Padre Pio. E o Padre Pio também recebeu os estigmas, papapá. Mas veja bem, qual é a diferença entre o Roberto e o Padre Pio? É que quando o arcebispo de Turim, né? Dom Atanásio Balestreiro, um carmelita descalço, proibiu os grupos de oração criados pelo Roberto. Proibiu, não quero. Está muito espalhafatoso o negócio. Já perdeu a descrição. Está muita gente. Muito grupo de oração muito grande. Não está tendo recolhimento devido. O arcebispo proibiu os encontros. O que o Roberto fez? Continuou os encontros. Mas não satisfeito, fundou uma outra religião. Pelos idos de 90. Então, faltou discernimento dos espíritos. Outro caso do Paolo Catanzaro. Paolo começou a ver Nossa Senhora, diz que via Nossa Senhora, um vidente,
diz que via Nossa Senhora, etc., né? Começou a receber os estigmas. Estigmas. Perfeito? O bispo proibiu. Ela desobedeceu. Falta de humildade, falta de obediência à hierarquia. Humildade. Apegada às visões. Apego. Tá? Vai ficar, William, fica tranquilo, seja bem-vindo. Aí não deu muito tempo, excomungou. O bispo excomungou o Paulo. O Paulo disse que continuava tendo revelações de Nossa Senhora. E se transformou num travesti. Abriu uma organização. Recebeu doações do mundo inteiro. As pessoas doavam 200 mil reais, 100 mil reais, etc e tal. Hoje está todo mundo cobrando indenização na justiça. E é isso aí. Falta discernimento dos espíritos. Falta avaliação correta. Agora, nós podemos dizer que desta água eu nunca beberei? Que eu nunca vou fazer isto? É por isso que eu falo, aparições. Rejeição. Primeiro movimento de rejeição. Se for Jesus, for Nossa Senhora mesmo, eles entenderão e darão um jeito de te convencer. Inspirações que aparecem na nossa cabeça, na nossa imaginação, os nossos pensamentos. De onde vêm nossos pensamentos? A voz que fala comigo. Depende. Vai depender. Vai depender. Ah, recebi uma grande vontade de fazer um ato bom. Nem sempre isso é divino. Nem sempre isso é divino. Vai depender. Vai depender da sua atitude diante disso. A sua atitude é de recolhimento, solidão interior, nudez, morte mística, solidão interior. Você não precisa ir para uma montanha, para uma caverna. Solidão interior. Ou você está querendo que os outros te vejam, você seja percebido pelas pessoas, você está com vaidade, com egoísmo, você está matando o seu amor próprio ou está nutrindo? Ah, meu filho, aí que nós vamos ver. É aí a prova dos 9. E Jesus nunca deixa de peneirar a sua colheita. Ele pode até te dar um dom que você não merecia. Mas se ele vê que você está abusando, ele vai te peneirar. Ele vai colocar situações para ver se você é dele, se você está apegado a ele ou você está apegado ao dom dele. Nunca apegar-nos ao dom de Deus, mas sim ao Deus dos dons. Ponto final. E aqui eu acabo. É isto. Gente, gostaram? Por favor, falam pra mim aqui. Por favor, gente, quando eu acabar essa live, vou gravar, vou colocar lá no meu perfil. Eu quero que vocês comentem. Vocês têm que me ajudar, gente. Compartilhando, comentando. Lembrando que na semana que vem nós vamos ter novamente outras lives. Na terça-feira a gente vai fazer outra live. A luta contra o mundo. Vamos fazer outra live, nós vamos divulgar para vocês. E olha, acabando a live aqui, vocês vão... 2 deveres de casa, pessoal, que eu quero. 2 deveres de casa. Olha que eu sou um professor pouco exigente. Muito obrigado. 2 deveres de casa. Vocês vão comentar a live, mas lá nos comentários vão divulgar, vão curtir se vocês gostaram, tá? E vão se inscrever. Gente, vocês vão se inscrever no link que está na nossa bio, fácil, para vocês participarem da Masterclass comigo. Tá fechado? Estamos em união de orações? Muito obrigado. O pessoal gostou. Graças a Deus. Muito obrigado. Que bom, né? Que bom. É isso. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Tenham um final de semana abençoado. Confissão. Já se confessou? Confissão, ainda há tempo, confissão para domingo, missa frequente, se der tempo de ir na missa, vamos hoje, tá? Vamos amanhã, sexta-feira, tá bom? Amanhã tentar manter aí, vamos dizer assim, abstinência de carne, quem puder, né? Se não for afetar a saúde,
tá bom? Cuidar dos nossos irmãos pobrezinhos, fazer obras de caridade, tá? Gente, muito obrigado para aqueles que já se inscreveram no nosso link e que vão participar da Masterclass. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Até lá, pessoal. Abração.